Olá, sejam bem-vindos ao E2 Podcast, um projeto novo realizado por mim, Everton Rodrigues Ribeiro, com a intenção de trazer pessoas aqui, personalidades que trabalhou no esporte, na educação, e a nossa intenção é poder compartilhar um pouquinho dessas experiências, dessas vivências, para passar orientações, dicas, sugestões para vocês que são pais de atletas, que são professores e até mesmo para vocês que são treinadores. E hoje é um episódio muito especial, particularmente para mim, porque o convidado de hoje tem uma vasta experiência, tem uma bagagem muito grande, impactou de forma muito positiva na minha vida e com certeza também impactou a vida de muitos atletas espalhados aí pelo mundo. O convidado de hoje é meu parceiro, meu amigo, seja bem-vindo, Renato Bispo. Agradecer, Everton, pelas palavras aí, né, e pelo convite, né, que é importante falar, é gostoso falar de esporte, de futsal, de adolescência, crianças, formação. Então eu adoro falar sobre esse assunto aí, espero contemplar aí com isso, parceiro, eu que agradeço. Eu que agradeço por você ter aceitado esse convite, né? E a gente tem uma história muito bonita dentro do esporte, né, Renato? E com certeza a gente vai explorar um pouquinho disso hoje. Perfeito, estamos aqui. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu peço para vocês que estão nos assistindo, clique aqui embaixo, se inscreva no canal, dê um joinha, também clique nas notificações para que vocês recebam mais informações. Isso é importante porque quanto mais pessoas receberem esse conteúdo, vai ser mais fácil para a gente continuar construindo conteúdos de qualidade. Parceiro, eu sei que a sua história no esporte é muito grande e eu tive a honra de ser seu atleta, né, em mais de uma oportunidade, me ensinou muito, mas eu queria que você comentasse aqui, Renato, como que o esporte apareceu na sua vida? Por que que você foi trabalhar com esporte, cara? Bom, como toda criança, jogar futebol. Não tem jeito, né, cara? Não tem como. Aí jogava nos campinhos lá de várzea, na rua, onde tivesse espaço, né, e aquilo foi pegando um prazer, né, pelo esporte, principalmente o futebol, e com o tempo, a nível escolar também, tive um grande profissional, um grande professor, que é meu mestre também, me incentivou. A gente sempre tem alguém que nos inspira, né? Me inspirou muito, foi o Banzé, né? Ele foi meu professor antigamente era... Banzé da pós, ele foi teu professor, sim, sensacional. Senhor. Banzé, se algum dia você assistir esse vídeo, parceiro, um grande abraço, saudades de você, cara. Esse foi uma grande inspiração, porque me introduziu o futsal na minha cabeça. Que legal, na época escolar, né? E o futebol também, as duas juntas. Embora ele queria que eu fosse para o atletismo, porque era muito bom na resistência, que né? Legal. Mas acabei indo pro futsal, assim, por paixão a nível escolar. Começou com ele ali, na sétima, sexta ou oitava ano. Ele era teu professor na escola? Era meu professor na escola. E ele era um excelente professor, porque ele introduzia todas as modalidades. A última que ele colocava era o futebol, futsal. Sim. Mas como tinha as competições escolares... Não tinha jeito, né? Então, a gente treinava no campo de várzea e dentro daquelas quadrinhas dava um jeito. Foi aí que realmente me incentivou a seguir na modalidade, tanto futebol como futsal. Mas você jogava bem, Renato? Jogador. Hoje seria um bom jogador. Hoje. Quem conheceu o Renato atleta, comente aqui no chat. Vamos ver se ele foi bom mesmo. O treinador foi excelente. Naquela época era um jogador regularzinho, vai. Dava pro gasto. Para de ser modesto, Dava Renato. pro gasto, bem modesto. E aí na escola, participando dessas competições, aí chegou no final da época escolar... Aí eu prestei faculdade, fiz educação física. Por que será, né, mestre? Então, por que será, não tinha como, né? O esporte já estava engajado, veia, né, já estava na veia, já não tinha jeito. E eu adorava fazer tudo, né? Porque, como você fala, eu tive um ótimo professor. Sim. Então, ele ensinava basquete, o vôlei, enfim, tudo, levava luta de boxe, enfim, incentivava. Que legal, cara. Tudo quanto era esporte. Então, o Banzero foi um cara que inspirou muito por essa adversidade que ele tinha. E assim, dava um jeito, né? Se virava.
Que legal, e você Ele sabia, né? conciliava o esporte, né? Que ele já jogava, né? Sim, Com a sim. educação física, então ele Foi tinha um os... baita atleta, né, cara? tinha Uma uns- referência, Ele né? tinha as adversidades da vida dele também, mas ele contribuiu demais com muita gente também. E Renato, você está falando um ponto que é importantíssimo, Renato. A minha inspiração para estar montando esse projeto do podcast é justamente dizer que o esporte, né, dentro da educação, é uma ferramenta para ensinar, para transformar, para crescer. E dentro dos meus estudos na neurociência, quanto mais estímulos a gente oferece para as crianças, maior a probabilidade da gente estar ofertando repertório para essas crianças. E isso é muito importante nessa fase escolar, nessa fase de desenvolvimento, Renato, porque lá na frente ele vai começar a se reconhecer como indivíduo. Olha, eu gosto disso, eu tenho habilidade para isso, mas ele só vai ter essas condições se ele for muito estimulado. Então, eu não tenho dúvida que pelo que você está dizendo, pelo que o Banzé ofereceu para você ali na escola, né, ali na sua fase de desenvolvimento, foi fundamental para você se transformar nesse profissional de sucesso, nessa pessoa maravilhosa que você é, cara. Até porque, mesmo depois fazendo educação física, tudo, a gente sempre acompanhou, né, o esporte, porque eu gostava da modalidade, né? Acabei gostando e tenho o prazer de gostar da modalidade. E ele ia jogar, ia assistir jogos. Aí depois eu tive uma lesão muito séria, porque ia jogar futebol profissional na Bélgica, com 21 anos, e terminei a faculdade justamente nesse período aí. Mas continuei ainda no futsal. Fui para aclimação, montei uma escolinha de futsal lá dentro. Legal. Que só tinha o futebol, era uma escola de futebol. Sim. Montei uma escolinha de futsal, eu creio que deve existir até hoje, porque as quadrinhas estão lá. Sim. Né? Isso aqui foi fomentando na minha cabeça, que eu tinha, era aquilo que eu queria e acabou. Sim. E Renato, quando você terminou a carreira de atleta para começar a carreira de professor, treinador, como é que foi essa transição, cara? Então, cara, quando eu machuquei, eu ainda joguei 1 ano federado, né? Pela ADC Metal Lab, chamavam uma equipe da segunda. Mas a minha contusão foi muito séria e eu me tratei inclusive com o Marco Aurélio Cunha lá no São Paulo, eles que me ajudaram. Que legal. E eles falavam para mim, se você não parar, amigo, você vai ficar aleijado. Você vai ter dificuldade para andar. Foi um trauma, Renato? Foi. Teve uma dividida de bola, né? Eu passei por trás do goleiro, deixei o pé para salvar. Sim. Mas ele chegou com toda a força aí. Rapaz do céu. Estourou. Aí perdi. Como diz a minha mãe lá, né? Praga de mãe, né? Que não queria que eu fosse. Sim. Né? Aí deu certo, mas me levou para o melhor caminho que a gente não espera, né? Essa situação, ficava chateado. Sim, no momento é difícil, né? Difícil. Mas, cara, aquilo passou rápido. Me engajei na educação física, me engajei no esporte, olhei para frente, recebi um convite para jogar depois no Circo Militar do Hilário, porque eu tinha jogado com ele também, no Bola Preta. E depois o amigo ali foi o caminho para mim, para ser treinador. Falei, agora aqui que eu vou. Você vê que... Aí recebi um convite para ser técnico também do Circo Militar, embora... Isso logo ali na sequência. Embora eu trabalhava com escolinha também. Sim. É uma das pioneiras, chamava Chute, lá no Itaim. Então isso já estava enraizado? Já estava enraizado ser professor. Sim, não tinha jeito, né? Porque primeiro ano de faculdade já estava dando aula já. Que legal, cara. E assim, a gente costuma dizer, Renato, que é uma premissa que fui aprendendo ao longo dos meus anos como atleta, e eu, graças a Deus, eu tive a sorte de ter bons mestres, bons professores, e você é um deles. O esporte não tem replay, né, parceiro? A gente não consegue voltar e refazer o que aconteceu, mas ele te dá novas oportunidades a cada dia, a cada semana. Isso é uma das lições que eu aprendi muito na minha vida, e tá aí, né, cara? Uma dificuldade que você passou, uma contusão seríssima, e você precisou se reinventar, né? Exatamente. Ressignificar a carreira do Renato. E a gente vai avançar, né? Falando um pouquinho da sua pequena trajetória. Talvez esse podcast tenha que ter mais de uma edição para conseguir contar a sua história toda. Mas para quem não sabe, gente, eu tive a oportunidade de ser atleta do Palmeiras, que é o meu time do coração. E esse cara aqui que me levou para jogar no Palmeiras. E provavelmente você não vai se lembrar, Renato, porque já passaram muitos atletas por você. Mas eu preciso contar essa curiosidade.
Eu jogava no Nacional, futsal, junto com o Zinho, o Davidson. E eu acertei com a GM, para jogar futsal na GM. E eu e o Zinho, que meu parceirozinho, um grande abraço para você. Grandezinho, eu sempre acompanhei. Meu irmão, a gente jogou junto muitos anos. Ele me deu carona porque a gente foi no Nacional. O treinador era o Lucas, que está trabalhando no principal aí. Isso. Muito conhecido. E para pedir a liberação. E aí nesse mesmo dia, Renatozinho ia treinar no Palmeiras. Ele falou para mim, Turiba, você espera acabar o treino do Palmeiras, porque aí depois a gente vai embora para casa para eu não pegar o metrô, né? A distância era longa. E eu sentei lá na arquibancada, aí esse técnico, esse professor chegou para mim, Turiba, você não quer treinar? Aí eu falei assim, pô, não trouxe roupa, não trouxe nada. E ó, ele falou para mim, aqui é Palmeiras, cara, que número você calça? Aí pegou as coisas para eu treinar, né? Aí treinei lá com os meninos, acho que a gente era até junto com os meninos juvenil. E aí acabou o treino, você falou, você não quer jogar aqui com a gente? Eu falei, pô, cara, eu tô assinado com... Assinado não, né? Eu vou pra GM. Aí você falou pra mim, cara, pensa direitinho, porque aqui, olha a estrutura que a gente tem, né? Aí no dia seguinte eu fui pro Bilac, Buzina, nosso professor, que na época era o diretor do Palmeiras. Buzina, grande abraço, e eu quero você aqui depois, hein, parceiro? Eu já falei com o Buzina, convidei ele, mas ele não tinha Buzina agenda. É gente boa, tínhamos grandes embates, mas a amizade... Cara, é incrível. Aí ele chegou pra mim na escola, Renato, e falou assim, Turiba, quando você for pai, e você falar pro seu filho, poxa, joguei futsal na GM, ele vai falar, grande porcaria, né? GM é uma fábrica de carros, tanto que não existe mais o time de futsal. Hoje Agora, quando você falar, filho, joguei no Palmeiras, é outro patamar, né? E é claro, eu tenho uma história afetiva com o Palmeiras, meus irmãos palmeirenses, enfim. E aí fui jogar no Palmeiras. Então eu agradeço a você, Renato, por ter aberto essa porta para mim, cara. Pois é, você vê, né? Mas que loucura, né, cara? A verdade é essa, é incentivar mesmo. E buscar opções, né, E assim, eu não sei o que você viu, não sei o que você viu em mim, Renato, porque eu era um jogador bem mediano, não é, cara? Então, não, às vezes não é a técnica que vale, é a vontade. Eu era voluntarioso. Era voluntarioso, né, tinha vontade. Quase gostava, não arrumava confusão, e gostava, né, de fazer. E vou contar uma outra história aqui também que você não lembra. Ó, foi ele. Teve um jogo uma vez, era uma quarta-feira à noite, já no juvenil já tinha passado do infanto, juvenil. E aí, jogo quarta-feira, e a gente ia jogar no final de semana, se não me engano, em São José do Rio Preto. E aí, ó, vamos... Frango sertanejo, se não me equivoco. Vamos tomar quem tá pendurado, toma terceiro. Porque aí a gente folga nisso, e aí, pra entrar na próxima fase já... E eu malandro, Renato, tinha uma festinha no final de semana... Falei, já vou logo tomar. E eu não tava pendurado. Falei, vou tomar logo o vermelho pra no final de semana, já que ele deu essa letra. E aí tomei o vermelho, Renato. Foi expulso. Fiz o amarelo, contra-ataque dos caras, puxei a camisa e tal. Acabou o jogo, você com a sua experiência, né? Você vai viajar, viu, Turiba? Não vai jogar, mas você vai viajar com a gente. Me fez viajar e eu não joguei. E é claro, não, aqui é Palmeiras, professor, aqui a gente tá junto nessa, enfim, mas perdi a festa por conta de você. E vou contar mais uma coisa. Foi bom. Foi sensacional, sensacional. É uma lição de vida? Ah, com certeza. Renato, viajar... Mas tudo vale, tudo soma pra gente. Não, né? E a estrutura que o clube nos dava, né? Sempre foi muito bacana. Verdade. E tem uma história que eu vou contar pra vocês. Quem tá acompanhando aqui o nosso podcast, provavelmente nossos parceiros do futsal. Esse cara aqui, ele mudou a regra do futsal. Sabia disso? Você sabia? A sua esposa não sabia disso, Renato? Que você mudou a regra? Sabe. Ó, quem tá nos assistindo aí. Semifinal, Palmeiras e Corinthians na federação. E só quem já viveu um Palmeiras e Corinthians sabe o que isso significa, né, mestre? E nós jogávamos lotado assim, que saindo gente pelo ladrão. Verdade. A gente invicto na competição, jogávamos pelo empate. O jogo estava 2-2, ali no meio do segundo tempo. O banco de reservas ficava do lado do gol. Você lembra disso, Renato? Os caras iam fazer o gol, o Renato entrou na quadra, Gabi, e não deixou a bola entrar. Não foi gol, porque a bola não entrou, a regra diz não foi gol. Mas deu uma confusão, você lembra disso, Renato?
E como lembra. Ficou suspenso um Mas tempinho, a né? gente não... São erros que a gente não pode cometer, né? Ah, Pro esporte não mas pode. mas faz parte, né, Renato? E tava em envolvimento ali, tava emocional já, E a gente nosso time era muito competitivo, muito competitivo. né, cara? Muito E a unido. arbitragem estava realmente impecável a favor do Corinthians. Exato, exato. E Então aí, era mais um desabafo da arbitragem do que qualquer outra coisa. Às Pois vezes é. nem a faz intenção parte. é. Mas são histórias que foi São muito histórias do legal. esporte, mas não pode acontecer. Isso Você ficou não quanto pode tempo acontecer. suspenso, Renato? 2, 3 meses, se não me equivoco. E aí, Gabi, mudou a regra, o banco de reserva passou a ser na lateral agora por causa do Renato. É claro que não foi por conta disso, mas a gente tem um A grupo... proposta já estava feita. Não, Você só já era para consolidou, mudar. né? Só consolidou para que justamente isso não ocorra mais. E o final dessa história? Tomamos o gol no finalzinho do jogo, faltando segundos, não classificamos para a final. Renato se sacrificou pela equipe e a gente não conseguiu segurar o... Mas faz parte, é do esporte, não adianta. Bacana, né? Ô, Renato, me conta um pouquinho. Antes de chegar no Palmeiras, logicamente que você teve uma trajetória. Como que era o seu trabalho já como professor, como treinador, dentro das escolas? Não falando ainda de escolinha de futebol, falando dentro dos colégios mesmo. Uhum. Como que foi essa experiência? Então na minha carreira, assim, escolar, né? Na realidade, eu trabalhei sempre com esporte. Muito pouco na área educacional. Sim. Então, era para competição. E o Latino era um colégio muito grande, fortíssimo, e dava bolsas de estudo, a gente competia realmente, né, em todas as modalidades de quadra, vôlei, basquete, handebol, enfim. Investia em atletas de clubes, né? Então, dava bolsa, tinha sempre equipe forte. E naquela época tinha a competição da Danap, que você disputou, que era uma competição que todo atleta queria disputar, né? Melhor competição que eu participei. Nossa, até hoje, não existe. Não tem nada que chega próximo. Então, quer dizer, era visivelmente para o esporte, para... Sim. Não, tem a base educacional? Tem a base educacional, claro que tem. Mas a escola também queria o resultado, que ela também está dando bolsa, né? Sim. E visibilidade da escola. Obviamente. Então, o ganho deles era realmente na visibilidade. Sim, sim. Então, quer dizer, com isso também fez com que a escola crescesse na modalidade. Muito legal, então, eu trabalhei quase 17 anos Uhum. lá. E comecei só com as turminhas de treinamento, 2 dias, 3 dias. E as equipes que vão competir, né, as competições escolares. E aí transformou o colégio, parecia que era Demais, nossa, cara. era só esporte, o dia inteiro, da 1h da tarde até 10 horas da noite. Era cada turminha de 1 horinha. Sensacional. Então era primeiro ano A, segundo ano A, então primeiro ano B, segundo ano B, terceiro ano B. Quantos alunos mais ou menos passavam por você ali, Renato? Eu tinha, a turma do futsal era a maior que tinha. Sim, sempre, né? Então eu tinha cerca de 500 a 700 alunos, mais ou Tudo menos. ali na modalidade. E pagavam. Que legal, cara. Tipo, a escola Sim, cobrava dos alunos sim. também uma mensalidade. Por isso que você tá rico hoje, né, Renato? Não vinha para mim, né? Infelizmente ia para a escola. Mas eu trabalhei numa escola americana também, São Francis College. Conheço São Francis. E eu tinha 90%. Que legal, sensacional. Então eles abriram, você vê, a escola que tinha pouco aluno, era 750 em relação ao ângulo latino. Que legal. Ele me levou para lá, que era um colega de infância. Que legal, cara. Para uma educação física, foi para os Estados Unidos. Sim. E, enfim, começou a trabalhar nessa escola. E a gente, no encontro de amigos desse período escolar nosso, você não quer vir trabalhar comigo lá? Tá bom, mas como é que é? Então tem uma turminha lá, assim e tal. Eu tenho uma quadrinha desse tamanho, assim, ó. É pequenininha. Uhum. Cabe 15 alunos no máximo. Mal sabia ele, né, Renato? Bom, aí teve que arrumar uma outra quadra, foi na outra unidade, enfim. Acabou transformando em 3 turminhas. Exatamente. E mais um dia, era só uma vez por semana, depois para 2 vezes por semana. Então, quer dizer, cresceu e a escola começou a ganhar as competições que disputavam também. Isso deu uma visibilidade para a escola. Aí depois mudou, fiquei 4 anos lá. Mas aí sim, você falar em termos de ganhar, de proporção do aluno, era para passar da escola, dar atividade para os alunos. Aí
pagar e remunerar bem o professor. E assim, Renato, eu gosto muito de tocar nesse assunto, porque esse e-book aqui, ó, Educação em Alta Performance, o esporte como ferramenta de crescimento. A gente estava comentando ali nos bastidores, né? O que eu aprendi muita coisa na minha carreira de atleta, Renato, muita coisa. Talvez o meu menor aprendizado de todas as coisas que eu aprendi foi a jogar futebol. Foi a entender a parte técnica, tática. Agora, resiliência, trabalho em equipe, entender que para ter um resultado eu preciso passar por todo um processo, que é um degrauzinho de cada vez, que a gente não vai montar um time campeão de um dia para a noite, a gente precisa construir, tem que ter um trabalho em equipe, a parte social, o time unido tem mais chance de ter essa energia engajada para as coisas fluírem. Então, quando a gente fala de esporte na escola, Renato, e hoje grande parte da minha carreira no esporte dentro das escolas, eu falo para você que isso é um divisor de águas. Quando eu vou entrevistar um possível candidato, né, um possível estagiário ou um possível professor para trabalhar comigo, quando você pega uma pessoa que foi atleta, Renato, independente do nível, se foi federado, mas eu fui atleta na minha infância e na adolescência, a postura, a responsabilidade, a autonomia, é uma diferença assim avassaladora desses dois perfis. Então, um trabalho que é feito nas escolas, com certeza soma muito a isso. E eu acredito que nós vivemos, Renato, você como treinador e eu como atleta ainda, eu acho que foi o momento mais, o ápice do esporte escolar no estado aqui de São Paulo, porque a Copa da NAP era um negócio de outro planeta, de outro planeta. Jogos ao vivo na rádio Jovem Pan, algumas coisas na TV Jovem Pan. O próprio colégio que eu trabalhava também tinha transmissão de jogos em período de Jogos Olímpicos, no meio de Jogos Olímpicos. Cara, sensacional, imagina, sensacional. A Bandeirantes transmitir jogo ao vivo, nosso, no meio de uma Olimpíada. Cara, é um negócio de outro planeta, né? Nossa, é um negócio de outro rádio, planeta. Gazeta, TV Gazeta, jornal. Sensacional, né, cara? Então, os colégios na nossa época movimentavam muito. Muito esportiva. Hoje mudou muito isso daí. É uma estrutura bem diferente. Porque hoje a educação física, enfim, eu acho que infelizmente tiraram muito. Concordo. A educação física. E hoje você vê que as crianças têm dificuldade de ter bases, demais. Que vinha desde a época de formação. Hoje é mais recreativo do que... Você sabe, Renato, eu estou dentro das escolas e 90% das escolas que eu atuo é particular, né? E a gente tem um concorrente que é, cara, muito difícil da gente ganhar desse cara, que é a tela, que é o celular. E isso assim, é um desafio muito grande, porque o celular, ele te oferece o mundo na palma da sua mão. A gente lembra que na nossa época, para fazer uma pesquisa, a gente precisaria ir na biblioteca, enfim. Era um percurso, né? Quem nunca teve a Barça para fazer uma pesquisa, né? Enfim. É verdade. E a molecada hoje, cara, o que acontece, Renato? A gente está sempre em busca... Tem tudo na palma da mão, né? Em busca do prazer. Então, ali na tela, nos stories, nos reels, nos feeds, é tudo ali 15, 30 segundos. Olha só o que acontece, Renato. Como a disputa é desleal. É dopamina o tempo inteiro. Então, porque os vídeos são interessantes, são legais, tem conteúdos bacanas, enfim, a gente não pode... atenção, não é? A gente não pode ser hipócrita. Então, ele está ali mexendo no celular. E aí vai liberando cada vez mais dopamina. Só que a dopamina, a liberação no nosso cérebro, mestre, ela não é ilimitada, ela tem um limite. Então, quando esse sistema dopaminérgico ele é sobrecarregado pelo excesso de uso de telas, quando você está longe da tela, o que acontece? Você fica sonolento, você fica letárgico, porque você gastou demais ali na frente da tela. Aí você tende a se isolar. E a gente vê muito isso, né? As crianças cada vez menos interessadas, muito por conta disso. Começam a se falar agora em autismo digital. O que é isso? São comportamentos similares ao do autista. Não olha no olho, pouca interatividade, interação com outras pessoas, o olhar para baixo, enfim, por conta do excesso de telas. Mas o cérebro tá certinho, só que os comportamentos estão similares a isso.
E para a gente combater isso, Renato, é um desafio, parceiro, muito grande. Porque se a gente colocar as aulas que nós tínhamos, você com o Banzé, eu com o Buzina ali no Bilac, hoje, provavelmente o professor já não estaria mais na escola. Porque a gente precisa ter um excesso de zelo, um cuidado muito maior. E baseado nisso, Renato, eu escrevi um e-book que chama Filhos Fora do Sofá, que é um e-book gratuito. Se você quiser baixar, tem o link aqui embaixo da descrição. Você só precisa fazer um cadastro, que é uma exigência da plataforma, e você baixa esse livro. E lá tem algumas dicas, porque usar o celular, Renato, não tem jeito. Os caras vão ter que usar. Mas a gente precisa oferecer outras ferramentas, outras oportunidades para as crianças, porque a gente está perdendo uma batalha muito forte, cara. Eu falo para você porque às vezes o menino nos treinos, né? Você dá aquele momento para beber água. Sim. Ele Já vai lá. Onde? O celular. Ele vai no celular. Aí a gente tem que tirar, né, o celular. Sim, não tem jeito. Celular, não tem jeito. Liga celular porque senão você tira o foco. Sim. E tira. E tira. Então essas são umas conversas. Eu passo muito vídeo para eles, né? Sim. Justamente sobre essas situações de o que influencia tanto. Sensacional. No celular. E por que não fazer atividades? Então eu trabalho nessa ONG aqui, junto com o Cefap, né, que são uma parceria. Pode fazer a divulgação aí, mestre. Esse espaço é teu, cara. Então a gente trabalha nessa equipe lá no Taboão, chamado Cefap, né? Ela está junto com uma ONG chamada Vem Comigo, Gerando Frutos. Que legal. Do Taboão. Que legal. Que é justamente para dar atividades para essa molecada aí. Crianças carentes, de vulnerabilidade. Eles falam, né? É porque precisa tirar esses caras da rua, né, Então, Renato? esse que é o problema. A gente está tentando fazer isso, né? Dar várias atividades lá, como karatê, artes marciais, computador. Que legal, cara. Que bacana. Encaminhar profissionalmente, enfim. Oferecer possibilidades para as crianças. Legal. E uma delas também é através do esporte, como você está falando aqui. Sim. Educar através do esporte. E o Cefap tem esse lema, né? Que legal, cara. Tirar as crianças da rua, dar oportunidades para as crianças. E talvez por isso um dos grandes objetivos deles é me levar para lá. Que pelo sorte. Trabalho que a gente vem desenvolvendo e pelo conhecimento que eu tenho. Renato, para de ser humilde. Não precisa ser humilde, parceiro. Aqui é um bate-papo entre amigos, a gente sabe da sua capacidade. Que sorte o projeto ter você participando de lá. Renato, talvez você, cara, e assim, você é um cara muito esclarecido, muito inteligente, muito parceiro. E eu não tô aqui sendo demagogo. Quero puxar teu saco porque acho que a gente não precisa passar por isso. Mas você tem noção, Renato, quantos atletas foram impactados, tiveram as vidas transformadas? E eu não estou dizendo atletas que se tornaram profissionais ou tiveram carreira dentro do esporte como profissão, mas na vida, pessoas de bem, que trabalham bem, que são bons cidadãos, por conta de ter passado com você. Você tem mais ou menos uma ideia, Renato? Com certeza, muita gente eu acabei ajudando e contribuindo aí. Vários, parceiro, vários. Longa carreira. Não só como atleta, né? Como eu te falei, formar como ser humano. Sim. Porque é uma das coisas que eu passo muito. Sim. Inclusive passo vídeos, eu passo um monte de coisa para eles, passando justamente muitas informações sobre essas atividades que eu tenho para tentar passar, formar uma pessoa melhor. É isso, Renato. Um ser humano melhor. Né? E conceitos do jogo, não é só conceitos do jogo que eu faço. Claro que é importante, mas tem muita coisa além. Mas tem muita coisa além. Muita coisa além. Exatamente. São informações importantes que para você realmente dar valores para eles, caminho, orientação, droga, sobre tudo. Eu falo todos os treinos. Se possível, eu falo todo dia. Isso é muito importante. É para justamente entrar aqui. Exato. É o mental, porque se você insistir, persistir, é isso, você acaba pondo isso na cabeça do menino que ele tem outras possibilidades. Principalmente essa garotada que tem mais humilde, geralmente vão para os grandes clubes, ou não, né? Onde for, tem muita criança carente. Então, se conseguir passar valores e colocar isso na mente dessa criança,
Ah, Pô, eu cara. já ganhei. Você já mudou a vida dessa Já mudei a pessoa? vida Já dele. mudou. Entendeu? Já direcionei para um outro caminho. Então é o que eu estava comentando outro dia com alguns colegas profissionais aí Sim. também. Assim, que eu tenha conhecimento, eu falo para eles, eu perdi um atleta. Que se Sério? perdeu pelo caminho errado, Sim. e era bom garoto, Sim, boa sim, família, sim. mas infelizmente foi pro caminho errado, errou, tudo bem. Faz parte. Agora consertou a vida dele, Sim, segue a vida dele, tem uma profissão, beleza. Maravilha. Mas que eu, assim, que foram me passando de gerações e gerações, né? Pelo menos, Ô, assim, mestre, que a gente sabe que... eu acho conheço que conheci alguns. pelo caminho, a pessoa foi Sim. pelo caminho Eu conheço melhor. alguns que se deram muito bem na vida, alguns como atleta e outros em outras profissões. E eu cito aqui, da nossa geração ali do Palmeiras, o Fernando Tartaruga, o próprio Zinho que a gente comentou aqui, o Rogerinho goleiro, Davidson, o Cirilo, que se destacou muito e hoje é um grande empresário. Então, assim, eu tô te falando aqui nomes de pessoas que se deram muito bem e claro que você teve uma contribuição importante nesse porque é isso, para de ser modesto, Renato. E assim, mestre, isso que você está falando para mim, essa é a minha vontade, de trazer pessoas que têm mais experiência do que eu, para conseguir fortalecer essa mensagem. O esporte, infelizmente, no Brasil não é uma opção para muitas pessoas. E eu quero bater na tecla, Renato, de que o esporte muda pessoas, prepara pessoas para qualquer situação da vida. Quando você falou que você passa vídeos, que você dá dica, que você conversa, que você faz uma mentoria para esses atletas. Presta atenção, Renato. Existe uma área que se chama neuropsicomotricidade, que é um movimento, né? Motricidade, movimento, psico. E o neuro são como que o cérebro ele acaba interferindo nesse processo. Renato, quando a gente joga ali essas experiências que a gente até brincou no começo aqui do bate-papo, você mudou a regra, foi um jogo incrível, enfim. A gente começa a analisar, Renato, desde sempre. O atleta, desde quando ele começa a praticar uma atividade física, independente do que seja. Ele começa a trabalhar custo-benefício. O que é isso? O que eu fizer agora vai ter uma consequência. E a minha tomada de decisão, ela precisa ser a mais assertiva possível para que essa consequência seja benéfica. Então eu estou ali no jogo, eu vou passar para o lado direito ou para o lado esquerdo. Nós treinamos, tem que passar para o lado direito. Mas a decisão é minha. Olha, eu estou percebendo aqui que se eu passar para o lado esquerdo, a gente vai ter um resultado melhor. E você sempre trabalhou essa autonomia. Eu me recordo bem que o nosso time do Palmeiras tinha um entrosamento bacana, a gente jogava junto em outros lugares, e você sempre respeitou isso. Você passava a tua ideia de jogo, mas sempre deixou claro pra gente, ó, quem vai tomar a decisão lá é você. Façam aquilo que vocês acham melhores. E isso pra vida, Renato, na parte cognitiva, a gente praticou isso durante o jogo várias vezes. A gente sabia como acelerar o ritmo do jogo, como deixar cadenciar, como apertar, como recuar, por conta dos treinos que a gente tinha. E você percebe que a gente imaginava que isso pro jogo ia fazer muita diferença, mas isso fez muita diferença na nossa vida, mestre. Não, cara, mas é isso aí. Você tem um trabalho que você teve lá, né? Aguçou sua mente, guardou na sua mente, está lá guardado um monte de coisa que você, né, que você acumulou de experiência nesse período, e ela te transportou para um período depois e ele estava lá. Sim, exatamente. E assim, Renato, existem muitos estudos hoje que diz que o que os atletas aprendem nessa principalmente na fase de infância e adolescência. Vai reverberar no futuro. O nosso cérebro tem a capacidade de a gente receber o estímulo, você passou ali a dica, a explicação, enfim, a gente interpreta da nossa forma, baseado nas nossas experiências também, armazena. E a maior habilidade que o esporte traz, Renato, é você resgatar essa memória para aplicar ela da forma mais adequada no contexto que você está vivendo. Às vezes eu falo assim para eles, né? A gente tem problemas, percalços, né? Como na vida. Normal. Mas tudo contribui
para você ser uma pessoa melhor. É isso, Renato. É Tudo isso. contribui. Mesmo É você isso. tem um lado, coisas boas, Sim, que sim. é lógico, te satisfaz, mas tem aquelas coisas que são uma consequência, traz uma consequência ruim para você, mas porém te traz, né, uma bagagem de vivência para que você não ocorra mais nessa situação e para que você evolua e seja cada vez melhor É isso. e não caia nessa situação de novo. Você sabe, Renato, que eu falo isso muito pro meu filho, João Pedro, que é atleta. Por ironia do destino, meus 2 filhos são atletas. João Pedro joga futebol e a Beatriz é atleta de ginástica artística. Acho que se eu tivesse planejado, Renato, não teria saído isso. E eu falo pra ele assim, cara, se você treinar bem, você tem chance de ser convocado pro jogo. Se você treinar bem mesmo, chegar mais cedo, ficar até um pouquinho mais tarde e mostrar que você tá afim, você pode até entrar durante a partida. Se você treinar bem demais, sabe, se dedicar, se esforçar, demonstrar interesse, seguir tudo aquilo que o treinador tá dizendo, você pode até ser titular. Agora, se você treinar de verdade, chegar mais cedo, se preparar, dormir cedo, se alimentar, enfim, você pode ser o destaque do time. E se você treinar muito bem, sabe, começar a ponderar suas decisões, eu vou estudar os adversários, eu vou estudar o que meu treinador está precisando de mim, você pode se destacar e ir para um time melhor. Esse processo, Renato, ele é para qualquer área da vida, para qualquer situação. É o que eu falo para meus atletas. Você prestar atenção na aula, você vai bem na sua época. Exato. Eu lembro disso. Se você estudar, você vai bem na prova. Se você trabalhar bem, você vai ser melhor remunerado. Isso é pra vida. Então a gente praticou isso, Renato, durante a nossa infância e adolescência. Entre e com certeza, cara. É uma concorrência sadia. Sim, exato. É uma concorrência sadia, porque você está evoluindo, está crescendo, você quer ser melhor do que talvez o seu colega. Exatamente. Pô, ele tá bem pra caramba, eu preciso melhorar, o que eu preciso... Então, aguça algumas coisas, né? Tira alguma coisa de dentro de você, que faz com que você depois, no outro ano, de repente, tu já tá melhor que Exatamente, o outro. exatamente. Você queria. É um trabalho, e a gente sabe, trabalho. né, Renato, que dentro da educação física, isso é inevitável. Se você tem um trabalho sistematizado, com regularidade, com consistência, com constância, inevitavelmente você vai evoluir. Se você fizer todos os dias a mesma coisa, em algum momento você... Por isso que eu falo pra você, eu fui um atleta, Renato, eu tinha muita vontade, eu gostava muito de jogar bola. Talvez eu não era tão talentoso, mas eu gostava. E eu treinei tanto que em algum momento eu comecei a fazer algumas coisas razoavelmente bem. Aprimorou. Porque eu queria muito que aquilo acontecesse. E isso foi o meu maior aprendizado como atleta. Por isso que eu digo pra você, o que eu menos aprendi na minha vida de atleta foi a jogar futebol. Agora, todas as outras coisas serviram muito para mim. Tem um fenômeno, Renato, que se chama neuroplasticidade, que se chama flexibilidade mental. E o esporte é uma das ferramentas mais poderosas para promover neuroplasticidade. O que é isso, Renato? Você oferecia cenários para nós nos treinamentos. Trabalho de finalização, jogada ensaiada, saída de bola, marcação. Tudo tinha um motivo. Se o time sair desse jeito, a gente vai para cá, enfim. E a gente foi exercitando isso. E dentro do jogo, por mais que a gente treinasse, por mais que existia um scout, uma estratégia, os números, probabilidades, era na hora que a gente ia ver. Porque a gente não combinava com o adversário, né? Eu vou me preparar para jogar com os caras, mas de repente eles vêm com uma outra estratégia. E ali a gente precisava ter essa flexibilidade mental para tomar. A gente treinou que a bola tem que ir aqui na paralela, na cavadinha. Mas eu percebi que o meio ficou aberto, eu vou dar uma diagonal ali no pivô para a bola entrar. A gente trabalhou isso, Renato, assim, durante muito tempo. E você sempre deu essa liberdade para nós. Criatividade, né? É isso. Você criar através de uma situação que surge naquele momento e você sair dessa diversidade... E você, de uma maneira Renato, que você consiga progredir. E você sempre encorajou. Eu lembro que no treino, não tem problema, cara, faz de novo. Eu lembro uma vez que você me colocou para fazer um treino, o Luciano estava me marcando. Luciano que jogou na Itália, um abraço, Luciano. Irmão do Neto, parceiraço. Parceiraço. Ele me marcando e você me colocou no determinado. Isso várias vezes, você precisa passar por ele, porque eu tinha velocidade, mas não tinha tanta habilidade.
E aí eu fui 1, 3, 4, 5 e não passei nenhuma. Aí você, Turiba, presta atenção. Você tá tomando uma decisão muito próximo dele. E aí, tá muito próximo, ele tá tomando a bola. Toma a decisão um pouco antes. Puxa, mestre. E assim, um detalhe, Renato, um detalhe que eu não tava conseguindo perceber. Aí eu comecei a passar por ele. Aí chegava situações no jogo quando tava apertado. Vem cá, Turiba. Ó, vai lá naquela posição e faz aquele movimento. Cara, você percebe que você previu alguns cenários, viu um potencial, e não era todo jogo, era um momento ou outro ali, ó, vai lá e executa essa função. Você percebe, Renato, que isso é pra vida? Que eu costumo dizer assim, eu falo isso muito pros meus filhos também, pros meus mentorados, a oportunidade vai aparecer. Ela vai aparecer, cedo ou tarde. Não vai ser na hora que você quer, mas ela vai aparecer. E quanto mais preparado você estiver, maior a chance de você possibilidade de ter um bom resultado. Agora, se você se acomodar, achando que o professor, que o treinador tá de sacanagem, que o juiz... Cara, se prepare, porque quando a oportunidade aparecer, você precisa estar pronto. Às vezes, hoje a ansiedade maior também é dos pais também, né? Nem porque me fala. quer as coisas do imediatismo. E a gente sabe que toda criança tem o seu momento. Cada criança tem seu ritmo. Seu ritmo. Eu já tive atletas que chegou... Vou lá no nosso... Sim, antigamente. sim. Era fraldinha, pré-mirim, sim. né? Ele jogou fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, sempre reserva. Ele foi estourar onde? No infanto. É isso. Para chegar no juvenil, arrebentar e já está no primeiro, segundo ano de juvenil, no adulto. E quantas histórias a gente... maturidade de cada um é diferente. É diferente. Então, tempo ao tempo. Então, o pai tem que ter paciência também e ser menos ansioso que o filho, principalmente quando são os menores, com os menores. idades mais tenras, ser menos ansioso, isso ter é mais muito comum. calma, deixa o processo seguir. Exatamente. Dá o tempo para o seu filho, porque ele não está no mesmo tempo do de maturação do outro. Aí, pô, quer ser melhor, enfim, quer forçar uma situação. E os caras inventaram um termo, né, Renato? Minutagem. Eles inventaram esse termo aí os pais... A minutagem vem do adulto, na realidade vem tudo do adulto e transporta meu filho para a área das crianças, né, do jogo. Meu filho precisa ter mais minutagem, porque senão eu não sei se ele está evoluindo ou não, enfim. Essa paciência, no Renato, a gente tem vários exemplos dentro do esporte de atletas que não se destacavam, não ganharam nada. E no profissional explodiu. Acho que o mais emblemático de todos eles falando no esporte geral, sim, né? É o Kaká. Eu assisti uma palestra do Flávio Canto, judoca, eu não sabia disso, que é um cara que eu admiro muito. Ele estava contando a trajetória dele e ele falou, nunca ganhei campeonato nenhum. Comecei com 13 anos no judô, pelo motivo menos nobre possível, que eu queria bater nos meus amigos da escola, porque eu só apanhava. E com 13 anos é tarde, teoricamente, para começar dentro da modalidade. E eu nunca ganhei nenhum campeonato, nenhum. Só tomava, só perdia. Aí meu treinador, que foi o treinador... Pelo começo tardio dele também. Que foi o treinador do Aurélio Miguel, que foi que incentivou o Flávio a procurar o judô, também com o incentivo do irmão, que já era atleta desse professor. Ele falou, cara, eu vou te levar para um campeonato um pouco mais difícil, até para você ter outra experiência, que era a seletiva para os Jogos Olímpicos. Olha só. E aí ele ganhou a chave dele, e o número 1 do ranking ganhou a outra chave, e eles iam fazer melhor de 5 para ver quem ia representar o Brasil nas Olimpíadas. E ele falou, e foi tão inusitado, eu estava tão feliz com aquilo tudo, que eu nem estava nem tão preocupado em ir para as Olimpíadas. Que ele disse isso até engraçado. Eu não sei se meu professor estava tentando me incentivar ou me colocar na realidade. Eu acho que ele estava tentando me incentivar. Falou, Flávio, você sabe que você não tem chance nenhuma, né? Que você vai lutar com o primeiro do ranking, são melhor de 5 lutas, então a sua probabilidade de ir para a Olimpíada é menor. Então não se preocupe com isso, vai lá e dê o seu melhor, se divirta, enfim. Ele foi ganhar de 3-0 e foi representar o Brasil nas Olimpíadas. Primeira competição que o cara ganhou,
foi a mais importante. E a gente tem muitos outros, Outros muitos outros, Tem né? muitos. Albert Einstein foi um aluno medíocre, enfim, e se tornou o que se tornou. Exatamente. Mas quando você fala de processo de paciência, o Renato, eu atendo alguns pais dentro do meu processo de mentoria, eu atendo alguns pais justamente por isso. Inclusive, hoje eu estava conversando com uma mãe que entrou no meu Instagram e me procurou para falar do marido. A gente quer proteger os nossos filhos de tudo. Na realidade, hoje, é isso. E aí, assim, eu não quero que meu filho se frustre, porque ele vai ficar triste. E aí, se ele ficar triste, isso vai mexer com a proteção. autoestima dele, vai tirar confiança e pode ser que lá na frente isso venha a interferir. Eu vou dar um recado para vocês, pais. No esporte, eu mais perdi... Opa! Desculpa, tá? Eu posso garantir para vocês, eu mais perdi do que ganhei. Eu mais me frustrei do que conquistei. Mas eu criei uma casca forte. Exatamente. Eu aprendi a ser forte, aprendi a dar a volta por cima. O grande, assim, que eu vejo hoje é, que você acabou de falar, proteção. Proteção. O ato de querer proteger o filho e dar as melhores condições para o filho. Lá atrás ele esqueceu. Que Isso. Os pais deles Passaram e criaram casca. Exato. Passou para eles também. Só que essas gerações vão mudando. Vão mudando. E hoje é totalmente desistem muito fácil, né, proteção. Os meninos não têm, assim, não pode frustrar, não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo, porque senão ele vai ficar, coitadinho, Gente, eles não vão criar nunca casca. É aquela fala, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Pelo contrário, ele tem que passar. Exatamente. Por situações, claro, se for possível é melhor não, Sim. mas se passar, deixe ele passar por essas situações para que ele crie uma certa resistência. É isso. Para que ele seja cada vez melhor. É isso. Pô, ele está preparado para outras situações. Se vê uma adversidade, ele consegue suportar. É isso. Ele consegue passar por esse momento. Até porque, pai, você passou por frustrações, passou por dificuldades e está aí, firme, forte. É claro que a gente não pode ser... Bom, teve situações que foi difícil, que doeu, mas isso foi importante para você refletir, para você seguir em frente. E fez com que crescesse também. Para você se transformar na pessoa que você é hoje. Melhor. E o esporte é uma ferramenta muito legal para isso, Renato. Como? E, parceiro, eu preciso perguntar, né? Tu teve uma passagem na Europa, na Espanha, eu quero que você comente um pouquinho disso também. E você tem uma história muito bonita dentro do São Paulo. Eu queria que você comentasse essas duas situações, como que isso, Renato, abriu portas para você, quais foram os principais aprendizados, as experiências mais marcantes que você teve nesses dois momentos da sua carreira. Vamos pela Espanha primeiro, vai. Espanha eu passei alguns anos, como eu iniciei com você falando o processo do Palmeiras, que abre portas e tal. Me abriu o caminho para fazer 23 dias, tive que pedir permissão para o Palmeiras, enfim, meus empregos, Colégio Angulo Latino, e fui para esse desconhecido para mim. Porque até então era a primeira vez que eu fui fazer algo fora, né? Fora do país, pô, nossa, como é que vai? Não conheço a língua, não conheço nada. Bom, lógico que teve gente que me ajudou lá, tinha um amigo que era brasileiro também, que já era jogador lá também, coincidentemente. Deu um suporte. Deu suporte e aí consegui fazer várias clínicas e cursos lá, participar. E voltei para o Brasil, depois de alguns anos, esses que participaram. Lá do curso com você. Eu levei apostila, levei um monte de coisa. Dei para eles sobre o meu trabalho, tudo. Abriu as portas para mim na Espanha. Legal, cara. Com esse primo da minha ex-esposa. E que ele era jogador de futsal também de uma equipe lá da Espanha. Depois ele virou técnico, hoje ele é técnico. Legal. Então, boa sorte aí
no seu Na processo carreira. também de trabalho na carreira, né? E, consequentemente, depois de 2005, veio esse convite para trabalhar no Cartagena, legal, lá no Polaris cara. World de Cartagena. É uma equipe de ponta, um Sim. investimento altíssimo. E o futsal espanhol profissional, ele tem, assim, medidas proporções pequenas, mas tem televisão, Sim, rádio. sim, sim. Então tem tudo, é transmissão o dia inteiro. Os caras vão no treino. Sim. É um É fanatismo negócio de total. outro planeta, né, É. cara? Os É um ginásios- sonho, né, É Renato? um sonho. Os ginásios são lotados. Demais, cara. Nossa, eu fiz a final da Liga Espanhola com o Cartagena nesse ano Sim. mesmo. Fui feliz porque também tinha uma seleção É um timaço, né? espanhola, né? E 6 jogadores da seleção espanhola, campeã do Nossa, mundo. Que privilégio, Ou cara. 6 jogadores da seleção brasileira, também vice-campeão, o terceiro colocado naquele ano foi, né? Cara, foi assim, uma experiência incrível. E com isso também, eu ajudava na base. Sim. Eu nunca larguei a base. Sim, sim. Então eu cito que é um cara que me levou para lá para trabalhar junto, porque um técnico espanhol, um técnico brasileiro, tem jogadores de ponta do Brasil, jogadores de ponta da Espanha. E lidar com a gestão. Sim, sim. Eu tenho que ter alguém que consiga falar com os Claro, brasileiros, claro. ele consegue falar com os Sim, espanhóis, sim. para ter contato. Não deu certo, infelizmente. Puxa vida. Os resultados não vieram, ele foi Aham. embora, eu permaneci, Sim. veio um outro treinador, deu mais ênfase ao espanhol e aí a gente conseguiu subir, Sim, crescer na sim. competição e fizemos a final da Liga. Aham. E perdemos a final, fomos vice-campeão, mas foi um trabalho negócio de assim, sucesso, né? estupendo. Você vê a cidade inteira tomada, porque os dois times eram da região de Sim, Múrcia. sim, Então sim. sobrou o Poço e Cartagena Sim, na sim. final. Então, a Cara, rivalidade entre os dois. Nossa, Era ginásio lotado. Então, ginásio, 10 mil pessoas, Que demais, mano. telão nas duas cidades, Nossa, o Renato. povo todo na rua, Quer dizer, o ônibus não conseguia passar de sair do hotel para ir para o ginásio, caramba, meu. tudo fechado. Ou seja, para quem trabalha com esporte, Ah, é um sonho. pô, é um É sonho o total, ápice, é né? o ápice. Então, quer dizer, eu, graças a Deus, Deus me colocou em situações, eu fui Que legal. privilegiado. Ah, muito mérito seu Entendeu? também, né, mestre? Pô. Bom, enfim, abriu Sim. essas portas para mim, né, na Espanha. Depois eu fiz uma franquia para eles também, um projeto para abrir franquias das escolinhas Sim. de várias regiões da cidade. Fomos 14 franquias, escolas, Ô, pequenos louco, Renato. clubes. Que bacana, Em um cara. ano conseguiu abrir 14 franquias, cara. Sensacional. Aí eu ia, de vez em quando, passava numa das escolas. Não fui coordenador, porque o tempo Sim, não me sim, exercia, sim, sim. não dava para exercer esse Tinha tempo uma todo dedicação aí, ali, né? mas eu acompanhava, porque Sim. montei o projeto Sim, sim. com eles, né? E, enfim, o negócio andou, foi bacana, foi legal. E aí fui para o Martorell, que é perto de Barcelona, 15 minutos de Sim. Barcelona. Lá também fizemos um grande trabalho lá, teve problema financeiro, o ex-presidente também, enfim, Loucura. tanto lá quanto cá. Sim, sim. Tem, Tem né? sempre Sempre tem. as pessoas erradas, né? Enfim, desviou dinheiro e tal. Conseguimos terminar o campeonato. Até o primeiro semestre estavam entre os 8 primeiros ali. Depois, Sim. com isso, os brasileiros saíram, Aí, porque não tem mais pagamento. Fomos receber depois que loucura. na justiça, porque lá Sim. é tudo regido, regra Sim, sim. direitinho. Lá por isso que é funciona, né? profissional, Sim. funciona, tem contrato, é registrado, tudo bonitinho. E se não cumprir, Não cumprir, vai pra justiça. vai para a justiça Que legal, e cara. aí você recebe. Aham. Sempre alguma coisa, você faz um acordo, alguma coisa, mas você vai lá e recebe. Que legal, Renato. Então, aí de Martorell, a cidade me fez uma proposta, porque gostaram muito do meu trabalho, Sim. porque pegamos um time com juvenil e 5, 6 espanhóis da seleção catalã que tinha, e levamos o segundo semestre do campeonato até o final, Aham. caímos por Sim. problema Não, financeiro. Sim, sim. E interfere, né, não, Renato? porque não tem quem jeito. não faz pagar, já cai Não tem automaticamente. jeito. Lá as regras não tem Não pra tem onde correr. conversa. Não tem conversa. Então foi para segunda legal, divisão, beleza, sem problema nenhum. Aí voltei para o Brasil, perdi meu pai. Meu pai faleceu naquele ano lá em Cartagena. Você tava na Espanha ainda. Estava na Espanha, Puxa. 3 meses de Espanha ele faleceu. Caramba, Renato. Estava no Cartagena ainda. Sim.
Mas aí minha mãe não estava legal, acabei voltando para o Brasil. Para dar esse suporte também, né? Separei também da minha ex-esposa, tal, que ela teve um outro caminho diferente Sim. profissionalmente. E acabei ficando no Brasil. Tive 3, 4 propostas para seguir. Sim. Mas não sabe o que faz. Nada acontece por acaso, Renato. Me dei muito bem de novo, peguei todos os meus empregos de volta. Sim. Voltei para São Paulo. Voltei para essa escola americana. Sim. Voltei para a prefeitura, onde eu estava trabalhando na prefeitura de Bogaçu também, que fazia jogos regionais, jogos abertos, sempre na área competitiva. Tinha uma escolinha também lá, montamos uma escolinha. Legal. Fizemos também vários polos de escolinha na prefeitura. Só que voltou com muito mais experiência, com muito mais bagagem. Que legal. Aí no São Paulo, seria a minha segunda passagem, porque antes de ir para a Espanha eu já estava no São Paulo. Sim. Tinha saído do Palmeiras, fui para São Paulo e fui embora para Eu lembro dessa transição, que você chegou a me convidar para jogar no São Paulo também. São Paulo. Aí acabei ficando no São Paulo um tempinho, depois fui embora para a Espanha em 2005. Voltei em 2007 para 2008, que a temporada vai terminando geralmente no meio do ano, agosto. Aí julho, maio, junho, agosto. Volta para o Brasil de férias. Aí não quis voltar mais, já tinha apartamento, já estava acertado com o Martorell de novo. Tive proposta do Guadalajara, tive proposta de outros clubes, enfim, acabei não voltando para a Espanha. Preferiu ficar no Brasil. Foi uma experiência sensacional, né? Fantástica. Você trabalha envolvido só no seu trabalho, não tem que trabalhar dedica, em 15 empregos como aqui no Brasil. Como a gente faz, né? Só naquilo. Sim. Então você realmente produz muito mais, né? E que trouxe toda essa experiência, acabei trazendo para o Brasil, né? Legal. De volta para o Brasil, me ajudou muito aqui. Aí fiz um bom trabalho no São Paulo, começamos a ganhar várias competições, através de todas essas experiências que tive também lá. Me ajudou também, conciliei algumas coisas que eles tinham bom. Sim. Passei algumas coisas boas que tinha no Brasil também para lá, para eles também. Foi uma experiência realmente fantástica. E aqui no São Paulo, cara, na segunda passagem para frente, só evolução. Fizemos o time, realmente, as categorias de base foram muito bem nesse período aí. Trouxe algumas coisas novas também, porque o espanhol, ele tem uma coisa muito boa em relação a gente, né? Sim. Nós brasileiros aqui somos mais acomodados. É verdade. Eles são mais estudiosos, sim. Organizados. Exatamente. Então, essa parte deles, da organização, de fazer as coisas transcorrer direitinho, certinho, eu acabei trazendo para cá e deu certo no São Paulo, né? Por isso fiquei, acho que talvez tanto tempo Bastante lá, né? tempo, né? Não, e essa transição também essa proposta, né, Renato, do futsal com o campo, que foi um projeto que você apresentou e teve resultados, né, cara? Na verdade, a gente fez muitos... quando entrou o Casales, na primeira gestão dele, ele queria fazer a aproximação do futsal com o futebol, que era uma das plataformas dele. Sim. Então, eu fiz um projeto para justamente fazer a integração das modalidades. Tá? Mas, infelizmente, politicamente, as coisas... A gente sabe como que é. É complicado, às vezes não depende da gente, a gente tenta ajudar, contribuir, mas... Tem hoje outros fatores. Forma, tá do jeito dele lá, melhorou um pouco a integração. Sim. Existia já sempre, existiu. Sim. O nosso coordenador Edu, na época, ele levava, sim, né? Para lá. Não era algo oficial, mas sempre... dentro de um protocolo, né? Sim, não era um método, né? Mas sempre teve... Sempre teve um encaminhamento. Agora que está um pouquinho melhor, existe uma aproximação, né, de Cotia com o Morumbi, em relação do futsal, mas tem que melhorar muito, porque são processos, é um processo que talvez futuramente, quem sabe, o São Paulo está bem com isso daí. Mas foi... Uma São Paulo, para mim, foi né, um clube que me deu a possibilidade de crescer, seleção paulista, enfim, palestra para tudo quanto é lugar. Então, me abriu N portas. Então, sou muito grato ao São Paulo por tudo que São Paulo me proporcionou. E assim, não tenho, assim, rancor nenhum. Pedi para sair, teve os problemas que teve lá, a nível político. É natural. Que pode acontecer, entrou uma gestão nova, mudanças, enfim, está tudo certo.
faz parte do É isso aí. processo e a vida que segue. Bora pra frente. Eu sempre acredito. Deixar o caminho sempre aberto. É isso. Mas é uma Entendeu? troca, Renato. Com certeza o São Paulo foi importante Sim. na sua trajetória, mas eu tenho certeza absoluta que você também foi muito importante para construir essa estrutura do futsal de São Paulo, porque a sua bagagem ela é muito grande. E agora, Renato, nesse novo desafio na ONG, combustível novo, aquela vontade, aquela chama que não apaga de jeito nenhum, né? Como é que está sendo essa Na experiência? realidade, é aquilo que eu falo, a vida da gente nos traz tantas coisas, né? Porque sempre nos proporciona mudanças e motivação. Sim. Porque o objetivo é o combustível, né? É isso, Você está motivado e está afim. Então, essa é mais uma. São Paulo já estava com 20. Entre nas três, são 23, 24 muito tempo, anos. né? Então, essa última foram praticamente 17 anos. Direto, né, cara? Direto, consecutivo. E é duro você permanecer. Base juvenil não é fácil, principal. Não é fácil você permanecer tanto tempo dando resultados, dando né? resultado num clube, né? E o São Paulo, claro, através do nosso esforço e trabalho, dia a dia, me proporcionou esse tempo todo lá. Existe, claro, uma vontade de sair também, e nesse momento, acho que tudo tem um ciclo, é um momento, talvez, de você buscar uma nova motivação e tentar crescer. Mudar de ares, mudar de ares, respirar. E o Cefap está me proporcionando isso. Legal, cara. Né? Então, ele me deu a parte da coordenação, que era uma intenção que eu tinha de devagarzinho largar a quadra, né, as 4 linhas, e ficar um pouco do lado de fora nos bastidores e contribuir com os profissionais na área técnica, tudo, tentar fazer esse tipo de trabalho. Então, eles estão me dando essa oportunidade de conduzir esse novo projeto, que o São Paulo talvez não me deu essa oportunidade, não, até porque não tinha como isso acontecer, porque tem uma linha, né? Tem uma postura de trabalho, e já tem um pessoal que está há muito tempo lá, e é certo, correto. Poderia chamar de auxiliar para trabalhar, não tem problema nenhum. Eu até continuaria sem problema nenhum. Mas a política... Mas você queria dar esse passo, né, Eu queria dar esse passo e mudar um pouco de ares, porque acho que motiva um pouco mais, aguça um pouco mais a nossa busca de novos conhecimentos. Eu gosto disso, eu fiz cursos de gestão, e você se motiva e busca outros ares. Legal. E outras motivações, e a garotada, né? Porque é uma garotada de... É um perfil diferente. E você sabe que você precisa mais ajudar e mais contribuir de alguma forma. Então, você faz, acho que eu preciso dar alguma coisa que o futsal me deu. Cara, é isso, entendeu? Renato, é isso, que o futsal me deu até hoje, talvez aquilo está enraizado dentro de mim. Eu queria passar alguma coisa ainda. É o legado, né, Renato? Alguém. Você sabe que a ideia desses projetos todos, Renato, é justamente isso. Meus pais, de uma família simples, nunca passei dificuldade, mas era tudo muito apertado, né? Veio do Nordeste, enfim. E a vida foi muito generosa. Também, Nordeste. A vida foi muito generosa comigo, Renato. É claro que eu sei do tamanho do meu esforço, da minha dedicação, mas eu tive a oportunidade de jogar no meu time do coração, representar o meu país jogando futebol, ganhar uma bolsa de estudo para fazer uma faculdade. E aí desenvolver todo o meu trabalho, enfim. Então a vida me ofereceu muitas coisas legais. Uma esposa, 2 filhos incríveis. E aí a gente sempre tem essa necessidade. Cara, o que eu vou deixar pro mundo? Poxa, o esporte mudou a minha vida. Será que não pode mudar a vida de outras pessoas também? Então de que forma que eu, Everton, posso contribuir para que de repente alguém que esteja precisando de uma frase, de uma dica, de uma orientação, de uma sugestão, então... Talvez alguém aprenda alguma coisa com isso, que é o que você está sentindo agora, Renato. O esporte foi muito bom para você. Morar na Europa, vivenciar situações grandiosas. Então, eu tenho essa mesma necessidade, Renato, de deixar algo para alguém, deixar pelo menos um pouquinho melhor do que o que a gente passou. Isso é muito nobre, muito bonito, assim, cara. Porque, por exemplo, eles têm um trabalho muito grande lá, porque são muitas crianças que eles atendem, né? Então, e crianças com, assim, muito vulneráveis, realmente, com muita dificuldade.
Eu acho que isso É uma luz, é né? uma luz, e você ajudar e contribuir. Cara, isso não tem preço, parceiro. E você ver futuramente essas crianças chegando em algum posto importante, porque é o nosso sonho. todo o meu trabalho é voltado para isso, né? Sim. Quando eu estou lá na quadra, que eu dou meus treinos, aí o pessoal fica até bravo comigo, você fala muito com os atletas, você conversa muito. Eu falei, Ó, essa conversa é fundamental, sabe por quê? Porque eu você acho. passa algumas experiências, algumas coisas, alguns valores que são importantes. E se cada dia eu ficar falando e valores, e Uma passar hora esses eles vão valores, entender. uma hora eu vou conseguir abrir, se eu não abrir de todos, mas eu conseguir passar para muitos, Já tá de bom já está de tamanho. bom tamanho. E eles vão seguir, quem sabe, é o caminho do bem. É o que eu falo para eles. O esporte, você quer tentar ser jogador, você quer ser um atleta, mas nem sempre É você uma vai conseguir. possibilidade, né? É um caminho para você. Sim. Mas você pode ser um atleta, se chegar até aqui, por isso que eu falo para vocês, nunca parem de estudar. É isso. O estudo lhe garante. É uma coisa concomitante à outra. O estudo lhe garante É isso. um futuro melhor, umas condições melhores, você entender as coisas melhores. É isso. Até para negociar alguma coisa lá na Exato. frente. Então você precisa estar. Os jogadores hoje, eles têm que estudar, porque eles vão muito para a Europa, ele tem que fazer o inglês, tem que fazer alguma língua, ele tem que entender. Tem que ir um pouco mais preparado, então, né? Se você não estudar, você não vai estar preparado para situações, talvez lá na frente, que você não vai entender e você vai acabar perdendo. Exatamente. Porque você não melhorou. E aí, desta forma, você vai fazendo então, com que eu pego muito nisso Muito daí. legal, Renato. Então eu passo muitos valores, estuda, porque aqui você vai chegar. Mesmo você sendo atleta de futsal, ou de futebol, ou de qualquer outra modalidade esportiva, mas você vai precisar, estuda línguas, continue estudando. Porque daqui, se você não virar atleta, você pode virar um atleta universitário. Você pode fazer a faculdade que você pretende, fora do país ou não, como você quiser. Porque tem muitos atletas meus que estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estudaram, né? Talvez você lembra do alemão lá, claro, do Eric, lógico. Então, jogou com a gente lá. Fez Mackenzie e tudo. Sim. Depois foi jogar na Itália. Né? Lembro dele, hoje, claro. Lá, um abração, Eric. Monstro. Então, moleques que os pais deles acompanhavam todos os jogos. Esse é um menino que eu falo, modelo. Exatamente. Eu falo dele sempre Exatamente. com meus atletas, porque ele estudou, fez a universidade através de bolsa de estudo, profissionalizou na Itália, jogou. Que legal. Quer dizer, ele fez toda a carreira dele. Tudo certinho. Por isso que eu falo, vocês têm que aprender a planejar. Ah, vocês são pequenos. Não, vocês já não são pequenos. Você tem 17 anos, 18 anos, 16 anos. Você já tem mentalidade para pensar no que vocês querem. É isso. No que vocês querem seguir. É isso, vocês têm que ter objetivos na vida. Perfeito. Não pode ser um cara, celular o dia inteiro, largado em casa. Tem que ter objetivo, planeja. Eu planejei minha vida inteira e eu não tinha as informações que vocês têm hoje. É verdade, isso é fato. Então, quando eu chegava, jogava no Banespa, campo, salão, 13, 14 anos, meus pais nem sabiam que eu jogava. Eu jogava no São Paulo. Se virava, né, Renato? Eu ia de ônibus, me virava a pé, o que fosse. Meu pai nem sabia. Meu pai é nordestino. Sim. Para ele, futebol era para cá, para ser vergonha. Nessa época não era uma possibilidade. Imagina, não, nada. E você sabe, Renato, o que você está falando assim, estado atual, eu estou aqui hoje, o estado desejado, eu quero chegar ali. Exato. E existe caminho para chegar lá. Você pode pegar o caminho mais apropriado ou você pode errar muito, né? Mas se você não tiver esse planejamento, Renato, a probabilidade de você não chegar é muito grande. E o que você está dizendo, que é o que eu bato muito nessa tecla, mestre, o esporte te dá isso. Eu vou ter um jogo importante em tal dia. Eu preciso me preparar para esse jogo. De certa forma, você também está se planejando por conta disso. E esse trabalho é maravilhoso. Renato, a gente já está com 1h10 de programa. E eu acredito que a gente ficaria aqui mais algumas horas. Dá para debater um pouco mais. Com certeza te chamarei em outros momentos para a gente continuar esse bate-papo. Mestre, muito obrigado, cara. Muito obrigado por essa troca, por ter prestigiado esse projeto. E, cara, eu sou teu fã, Renato. Obrigado mesmo. Eu agradeço pelo convite. E fico lisonjeado pelas palavras que você está falando aí, por ter impactado de alguma forma na sua vida, né? Impactou, mestre. E eu espero que tenha impactado na vida de muita gente aí, tenha contribuído com muita gente, muitos atletas aí, né?
E agradecer aqui ao Cefap pela força. Agora tem um jogo do Cefap daqui a pouquinho. Vamos, Então, Cefap, vai ganhar, hein? Esperar, eu quero Se que não eles ganhar, façam uma boa partida, É isso. que eles vejam a evolução. É isso, mestre. E se tiver que conquistar alguma coisa lá na frente, vai ser com muito trabalho. Com trabalho. Com o desenvolvimento deles e o crescimento deles. Né? É isso aí. Então, obrigado aí. Obrigado ao Cefap também pela oportunidade, né? Agradecer aqui o Cefap, através da prefeitura, que nos apoia lá, né? Legal. Através do prefeito Daniel, do vereador Lagalo, Marcelo, Edivaldo, que são da ONG, né? E do Cefap, os dois fazem Sim, essa união, que estão proporcionando esse momento aqui que legal. de crescimento mais uma vez, né? Na minha vida. E com esse apoio, com certeza o projeto tende a ter cada Deus vez quiser. mais sucesso, né? E quem quiser nos apoiar lá, gente, por favor, venha nos apoiar. Todo Com apoio. patrocínio, com algum troca Sim. de Alguma coisa, toda ajuda é bem-vinda, né, toda Renato? ajuda é bem-vinda. É isso aí. A gente costuma dizer que no esporte a gente nunca perde. Não, Ou a gente conquista a vitória, ou a gente conquista aprendizado. exatamente. Então aí, ó, fica aí a dica para quem está nos assistindo aí, até os nossos parceiros, né, empresários, se quiserem dar uma força nesse bonito projeto, o contato do Renato vai estar marcado aqui também na descrição do link. Mandem Venha com a mensagem gente, com venha nos eles apoiar. e quanto mais crianças estiverem nesse Exatamente, projeto, porque quanto mais cresce, mais impacto mais a gente vai impacto vai conseguir ter, gerar, né? gera. É isso aí, Renato, muito Tá bom? obrigado, parceiro. Os nossos internautas que estão nos acompanhando, muito obrigado para quem, né, teve a paciência de assistir até o final. Tenho certeza que tem muita coisa, muita informação bacana aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, de colocar o sininho de notificação, de dar o joinha. Comentem aqui embaixo também sobre o que foi conversado aqui e também podem dar sugestões de temas para os próximos episódios. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.